Olá, eu sou Marcelo Molina e este já é o terceiro vídeo da série onde eu mostro as técnicas que eu utilizo para pintar os modelos que eu imprimo na impressora 3D com tinta acrílica. Se você ainda não é inscrito no canal, você vai se inscrever agora, você vai deixar um joinha, vai compartilhar este vídeo e vai ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque ainda vem muita coisa boa por aí. Beleza, galera? Então hoje a gente vai falar sobre raspagem e dry brush, ou pincel seco. Então, pessoal, esse modelo aí é o mesmo que nós já pintamos anteriormente, só que ele tá com prime branco, conforme vocês estão vendo, tá? Então a gente vai usar as mesmas técnicas, a gente vai aplicar todos os mesmos princípios, da mesma maneira como a gente pintou o modelo anterior, só que eu vou pintá-lo com a cor dourada, tá? No lugar de usar a cinza, eu vou aplicar a tinta dourada. O resto eu continuo aplicando a branca e a preta do mesmo jeito, ok? Então vou cortar o vídeo aqui, não vou mostrar o processo de pintura, porque vocês já conhecem, e a gente vai trabalhar nele apenas quando ele estiver com a pintura finalizada. Então, pessoal, aqui está o modelo pintado, né, já com uma coloração diferente daquele anterior. Eu pintei dando essa aparência de bronze nele, né? Eu usei aqui uma tinta acrílica metálica dourada, né, e a tinta preta, que a gente usou no vídeo anterior, mais a tinta branca. Então, o que a gente fez aqui? A gente usou o mesmo processo, eu só substituí o cinza pelo dourado. Inclusive eu incentivo e estimulo vocês a tentarem com outras cores, né? Porque eu acredito que vocês vão obter resultados assim bem interessantes. Mas eu vou mostrar a vocês aqui uma coisa que é bem legal, uma técnica muito legal, que inclusive eu utilizei pesadamente na hora de pintar o Venom. Muitas pessoas não têm ideia de como eu fiz o Venom ficar com aquela aparência realista, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui está o Venom, vocês podem ver, ele tem muitas veias, ele tem esses detalhezinhos aqui ressaltados e tudo mais. E muita gente não sabe como eu consegui esse nível de detalhes, por exemplo, aqui na boca dele, ó. Você percebe que a gengiva dele é vermelha, né, quase roxa, mas tem umas pintinhas brancas. Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso no pincel. Por exemplo, a língua dele começa com degradê, né? Eu fiz aquela mesma mistura do branco, o rosa, né, o roxo e preto, para poder conseguir esses detalhes. Mas você observa que tem umas pintinhas brancas, essas linhazinhas brancas que vocês estão vendo aqui. Como é que eu consegui esse resultado? Por exemplo, eu também tenho os mesmos detalhes aqui, ó, nessa barra de ferro que vocês estão vendo. A barra de ferro vermelha, tradicional, suja com tinta preta, porque ela não pode ter aquela cor constante, mas ela tem esses brilhos aqui acentuando a quina, né, a extremidade do modelo, né? Como é que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês, é bem simples, é um truque bem tranquilinho, né, e que vai trazer um resultado assim sensacional, extraordinário para a pintura final, né? Com essa mesma ferramenta que vocês estão vendo aqui, né, esse estilete, depois que a peça está pintada, toda pintada integralmente com uma tinta acrílica e bem seca, uma tinta acrílica seca mesmo, eu venho com a pontinha do estilete e vou raspando as quinas a ponto de aparecer o material que está por baixo, né? No caso aqui eu usei PLA amarelo, mas apliquei um prime branco. Então quando eu raspei aqui, claro, não raspando muito forte, ele revelou o prime branco, que ficou com esse brilho acentuado que vocês estão vendo. Se vocês observarem aqui, ó, aqui também tem uns detalhes brancos muito legais. Eu simplesmente coloquei o estilete em cima e fui raspando até aparecer o detalhe do prime branco. Em torno aqui das porquinhas do parafuso, eu também vou raspando delicadamente com a pontinha do estilete até aparecer o prime branco que estava embaixo. Aqui nas veias do Venom eu vim raspando com o estilete, né? E como a pele dele
dele é muito texturizada, ela tem uma rugosidade legal, então basta você raspar de leve com o estilete que ele vai revelar o prime branco embaixo, deixando um efeito muito legal, bem bacana. Na língua dele eu fiz a mesma coisa, né? Nas partes que eu queria o brilho eu raspei com a ponta do estilete e foi aparecendo. No dente, eu não pintei o dente dele de branco, eu pintei de um cinza e depois vim raspando as partes que eu queria que ficasse branco. A gengiva, a mesma coisa, eu pintei a gengiva usando preto, roxo e branco, né? No caso aqui foi só preto e roxo, e depois eu vim raspando as saliências, as pontinhas da gengiva até aparecer o prime branco, né? Então eu fui fazendo esse processo em todo o modelo e o resultado final ficou bem legal. Agora a gente vai fazer o mesmo processo no Shozu Statue. Claro que o Shozu Statue não tem esse nível de detalhamento, mas dá pra gente conseguir algum resultado, né? Então vamos fazer agora. Aqui, pessoal, então a gente vai começar dando uma acentuosidade aqui, ó, nas quinas, nessa parte aqui, que ela é bem saliente, né? Então a gente vem raspando assim, ó, de levinho, ó, até o prime branco que está por baixo da tinta aparecer, ó. A gente vem raspando devagarzinho para não provocar um estrago grande, ó. E aí vai revelando ali o brilho do modelo, ó, como se fosse um brilho. Olha que legal, ó. Aí a gente vem fazendo em toda a quina, né, aqui assim nas extremidades. Se a camada de tinta for muito grossa, pode provocar um estrago muito grande, né? Que ele pode arrancar uma casca, uma lasca da tinta. Aí depois você vai ter que corrigir. Mas o ideal é tirar uma fatia bem fininha, até que o brilho apareça. Especialmente aqui assim, nessas quinas, ó, que tem detalhe. A gente vem aqui, ó, só raspando com a pontinha do estilete, que aí você consegue um traçado, uma linha bem fina. E o detalhe fica perfeito, fica muito, muito delicado, né? Fica com muita aparência de realismo muito legal. Então a gente vem, claro que nem todo ele tem essa aparência branca, né? Então a gente raspa alguns pedacinhos e outros a gente não raspa, né? Assim, ó como é que fica o resultado. Fica bem legal, né? A gente vai raspando assim, especialmente essas partes aqui que possuem assim, digamos, que são mais afiadas, né? Elas são branquinhas. A luz bate nelas e faz com que elas fiquem branquinhas. Então a gente vem raspando, ó, até ela ficar com aquela aparência de brilho, né? Então a gente vem raspando aqui assim as quininhas, assim, ó, todas elas. Olha como fica legal, ó. Vai dando um acabamento bem legal. Então é um detalhe, um trabalho que você tem que fazer com paciência, né? Com a pontinha do estilete a gente vai revelando os detalhes, ó, contorno em volta do modelo e fica muito bonito, ó. Mas onde tem essas quinas assim bem afiadas, né, bem agudas, é só vir com a ponta do estilete, ó. Você consegue um detalhe que no pincel você realmente vai ter muita dificuldade para fazer, né? E é bem fácil, ó. Ele vai ficando uma cara bem legal. Aqui na lateral, ó, tem essas quinas aqui. A gente vai tentar raspar também, ó, para ir revelando o material de baixo. E aí, consequentemente, você vai acentuando o nível de detalhes no modelo. Técnicas bem legais que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, que também servem como complemento ou até mesmo substituto em algumas ocasiões para as técnicas que vocês já estudaram até agora, são técnicas utilizadas com esse pincel chato, né? Ele é um pouco duro, conforme vocês podem ver. As cerdas dele só são macias na ponta. Se a cerda for muito grande, ele vai ficar muito macio e você não vai conseguir aplicar as técnicas que eu estou falando agora, ou que eu vou falar. Então tem que ser assim, ó, com as cerdas bem durinhas. A primeira técnica é a técnica de pincel seco ou dry brush, e a segunda técnica é a técnica de emenda de cores, né? Que é bem simples, mas ajuda bastante. Nem sei se isso no meio profissional é utilizado. O fato é que eu utilizei bastante aqui,
né, na pintura desse dragãozinho que vocês estão vendo, né? Esses detalhes que vocês estão vendo aqui no ombro, essas riscazinhas aqui no pescoço, onde mostra, por exemplo, a rugosidade que existe aqui, todas elas foram conseguidas, esse efeito que vocês estão vendo das linhas aparecendo, né, foram conseguidos com a técnica de dry brush. Esse branco aqui em volta desse preto também foi conseguido com a dry brush. Você poderia conseguir esse efeito raspando ou lixando? Conseguiria, mas seria um pouquinho mais complicado dada a complexidade do modelo. E também, ó, se vocês perceberem, o PLA que eu utilizei foi um PLA verde e eu estou pintando direto sobre o PLA, não estou utilizando o Prime, né? Então, para conseguir esse efeito branco aqui, do jeito que eu consegui, seria bem difícil. Mas com a técnica de dry brush, é fácil, pessoal. Trata-se do seguinte, você precisa molhar a ponta do pincel, no pincel chato, no branco, né? Você molha no branco e aí você tira todo o excesso. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer do outro lado. E aí você vai ver que... Caraca, eu lembrei do pera sentado agora, não sei porquê. Bom, mas vamos ao que importa. Enfim, você passando o pincel na unha, você vai ver que vai chegar um momento que ele vai deixar de soltar tinta, né? Quando ele estiver completamente seco, você perceber que ele está seco, aí você vem espaçando ele aqui assim, ó, nessas partes onde tem rugosidade, nas extremidades do modelo, né? E ele vai deixando branco, porque apesar dele não soltar nenhum branco na sua unha, ou você achar que ele está seco, ele não está completamente seco. Então ele vai destacar essa rugosidade que existe no modelo, né? Então, por exemplo, aqui o rostinho dele, se vocês olharem, ó, tem bastante detalhe, né? Como é que eu consigo esses detalhes? Eu simplesmente venho aqui, ó, com um pincel de ponta chata, com a tinta, usando a técnica pincel seco, né? Dry brush, e vou passando aqui assim, ó, nas extremidades. E aí, apesar dele estar seco, ele vai deixando esse branco que vocês estão vendo, né? Aqui na boca, enfim, nas partes que são mais ásperas ou que tem algum tipo de rugosidade. E, consequentemente, vai ficando esses detalhes que vocês estão vendo aí, né? A gente vai fazer um pouquinho do outro lado, eu vou mostrar para vocês, né? Porque eu já pintei esse lado aqui, mas o outro está completamente sem pintar. Então, galera, é isso. Aí você vai passando assim, ó, a ponta do pincel, por exemplo, aqui, ó, se vocês perceberem, essas escamas ficaram bem legais, né? Mas eu primeiro pintei ele todo de verde, um verde com a parte escura, usando todas as técnicas que vocês já utilizaram até agora, e depois vim com o pincel seco, ó, só passando branco por cima, que aí ele não consegue penetrar nas cavidades e pintar as cavidades. Ele só pinta a superfície e fica com esse efeito maneiríssimo que vocês estão vendo. Aqui, pessoal, eu pintei tudo de preto, né? Vim pintando de preto, 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 preto. E depois eu pintei aqui no meio, ó, de laranja. De laranja, né? Pintei de laranja aqui também, aqui, aqui. E aí eu peguei a ponta do pincel chato, metade dele eu molhei na laranja e metade eu molhei na preta. E aí fiz a emenda aqui assim, ó. E fica com esse efeito legal que vocês estão vendo. Aqui eu coloco um pouquinho de preto com vermelho, porque ele não é totalmente preto, é um preto puxando para o vermelho, né? Então, para ficar com uma cor bem legal. Aí aqui, pessoal, vou limpar aqui, ó, tirar o excesso de preto do pincel, né? Tirar o excesso de preto dele. E agora eu vou molhar metade no preto e metade no laranja. Assim, ó. Metade no preto e a outra metade no laranja, né? Assim. E agora eu vou emendar aqui, ó.
Essa emenda ocorre assim, ó. Agora eu vou emendar do outro lado aqui, ó. Assim, simples. Aí depois eu venho com um pincel seco aqui por cima, com branco, para dar aquele brilho que vocês estão vendo do outro lado. Agora, pessoal, a parte que a gente vai aplicar o dry brush, ou pincel seco, né? Então, literalmente, o pincel tem que estar bem seco mesmo para poder funcionar. Aí a gente vem aqui na tinta branca, ó, dá uma espalhada nela assim, ó, com a pontinha dele. Observe que ele está super manchado de branco, né? Se eu aplicar agora, ele vai simplesmente pintar tudo, vai estragar a pintura. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar ele aqui, ó, para tirar o excesso. Depois vir na unha, ó. Se ele está pintando a minha unha, significa que ele vai pintar onde eu passar. Então, ele tem que sair realmente o excesso, né? Sair o excesso, para que a gente consiga o efeito desejado, né? Então, ele já está basicamente seco, ó. Observe como ele deixa só as manchinhas leves. Essas manchinhas leves é que vão dar o efeito, né? Então essa parte aqui, ó, que tem muita rugosidade, ó, a gente vai passar ele devagarzinho aqui para ver como é que fica, ó. Ele já vai revelando, ó. Olha como é que vai ficando, ó. Ele vai revelando essas partes que tem rugosidade. Vai revelando toda a rugosidade do modelo. Olha como é que fica um efeito interessante, bacana, né? Porque o pincel está seco, aí ele vai deixando, ó, o brilho, o reflexo, né? Mesmo preto, ele tem reflexo. Aqui, ó, como é que fica legal. Ó, que bacana, né? Fica um efeito show de bola. Até lá dentro a gente pode aplicar, porque também tem rugosidade. Então pega aqueles brilhos lá, ó, ficam sensacionais, ó. E a gente vem aplicando assim, ó, fora a fora, ó. Aqui. Tudo que é quina, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, ó, te aplica. Ó. Aí ele vai ganhando uma cara de profundidade, de realismo muito legal. Ó, pincel seco, passa ele aqui assim, ó, em cima das bordas, ele revela a rugosidade do modelo. Coisa que se você for tentar fazer na mão, você está lascado, você não vai conseguir. Né? Então tem que usar uma técnica, que é uma técnica simples, né? Nada sofisticado. Ó, acabou mesmo, agora a tinta do pincel realmente foi embora. Né? Então a gente vem de novo, faz o mesmo procedimento. Se eu passar ele agora, ele estraga a pintura. Então tem que pegar, ó, e eliminar todo excesso que tiver no pincel antes de aplicar. Né? Olha a cagada que eu fiz. Ó, porque ó, ainda tem excesso de tinta. Né? Então a gente tira mesmo todo o excesso antes de aplicar. Porque se aplicar com ele assim, vai ficar ruim. Então a gente vem... Ó, agora, ó, como é que ainda tem tinta demais, ó, porque essas partes assim mais acentuadas, elas têm a capacidade de pegar esse restinho de tinta que fica no pincel, né? Então tem que ter muito cuidado para não estragar a pintura, porque senão fica disforme, né? Fica diferente dos demais, ó. Aqui que tem muita rugosidade, ó, a gente passa aqui que ele limpa, ó, e mostra a rugosidade, acentua, né? Dá aquele brilho, ó, nas quinas aqui também, né? A gente vem aplicando aqui, ó. Tudo que é quina, a gente aplica o pincel seco, ó. Aí fica maneiríssimo, né? Fica com a rugosidade, ó. Onde tem rugosidade, você tem que passar para ele dar aquele brilho e revelar, né? Vamos lá, de novo. Mesmo processo de secar o pincel. Muito cuidado para não exagerar. Ó.
Se exagerar, faz igual eu fiz ali, ó. Passei o dedo e arranquei na marra mesmo, ó. Se eu sentir que está exagerado, vai lá e tira, ó. Senão ele estraga. Se ele tiver com excesso de tinta, ele estraga, ó. Já está com excesso de tinta, né? Ele estraga a pintura. Então, vamos pegar aqui na esquina, que as esquinas vão limpando ele gradativamente. Assim. Agora é só pintar os chifrezinhos, né? Terminar os detalhes pequenos, porque realmente falta muito pouco. Ok, tá aí o nosso dragãozinho pintado, né? Achei que aqui poderia ter ficado um pouquinho mais laranja, né? Mas não teve muito jeito não, porque a tinta que eu tenho aqui ela não é muito boa. Tá aí. Simples, técnicas simples, vocês conseguem efeitos excelentes, extraordinários, né? Bem legais. Então, galera, eu tenho aqui 3 modelos diferentes, tá? Tem o Shoso Státil e o Venom, onde eu utilizei a mesma técnica de pintura, tá? E eu obtive esse resultado que vocês estão vendo. Já esse dragãozinho aqui, eu usei uma técnica muito simples, mas poderosíssima para trazer um efeito, um resultado muito bacana, né? No Shoso e no Venom, eu utilizei muito a técnica de raspagem, sobre a qual eu já falei para vocês, né? E no dragãozinho, eu utilizei a técnica de dry brush, ou pincel seco. E ficou com esses reflexos, né? O pessoal chama de highlight, que vocês estão vendo. Ficou, assim, simplesmente sensacional, né? Ao menos na minha opinião. Mas vocês observam que a técnica de raspagem, ela também conseguiu um resultado muito bom aqui no Venom, né? Aqui a combinação foi a seguinte, deixa eu mostrar para vocês entenderem direitinho. Eu utilizei aquela técnica de degradê, contraste entre sombra e reflexo, né? Ou highlight, que ficou essa parte branca aqui. As partes dentro da cavidade eu pintei de preto, conforme vocês estão vendo. E aí vim fazendo degradê com a tinta branca até ficar branco aqui nas extremidades, né? E ficou assim do jeito que vocês estão vendo. Eu poderia usar aqui uma tinta, né? Um recurso chamado washer, né? Que é como se fosse lavada, dar uma lavada nele com a tinta e deixar a tinta acumular aqui nas cavidades até que ela seque. Aí ela faz automaticamente esse tipo de efeito que vocês estão vendo aqui de sombreamento. Claro que talvez, muito provavelmente, não seja tão eficiente quanto você fazer isso na mão. E como eu já disse para vocês, aqui eu fiz a raspagem em cima das veias do Venom, essas partes que estão sobressaindo, os ângulos mais agudos, e enfim, aqui, por exemplo, ó, nesse ligamento que tem, eu raspei aqui em cima para poder revelar o prime branco que estava de baixo. Aqui, nessas barras de ferro aqui, por exemplo, eu apliquei muito a técnica de raspagem para revelar o vínculo ou esse ângulo mais agudo que vocês estão vendo, né? Conforme já comentei. Isso aqui parece metal de verdade. Isso aqui ficou com a cara tão grande de metal que olhando assim você nem acredita que é PLA que está aqui por baixo, né? Mas qual foi a técnica que eu apliquei aqui? Aquela técnica simples de degradê que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, né? As partes mais dentro da cavidade eu pintei de preto, vim clareando com o grafite e finalmente eu dei um branco nas extremidades. Ficou com essa cara que vocês estão vendo. Aqui, nas pedrinhas,
Todas elas, a mesma coisa. Eu fiz tudo degradê. Eu comecei lá embaixo bem verde, porque normalmente no chão as pedras a parte de baixo são verde, né, por causa do lodo, e vim subindo até ficar esse amarelo que vocês estão vendo, né? Aí a tentativa e erro, você vai combinando as cores até chegar ao denominador comum. E aí na quina eu vim aqui e raspei, né? Toda essa raspagem que eu fiz aqui, muito provavelmente eu conseguiria obter o mesmo resultado se eu tivesse usado o dry brush. Tá? Poderia chegar ao mesmo denominador comum. Eu não testei aqui, tá? Eu tentei no início fazer o dry brush, mas eu ainda não estava dominando, e aí eu não gostei e fui na raspagem mesmo, ficou muito bom, né? Aliás, talvez tenha sido a minha melhor pintura que eu já fiz até hoje. Ficou bom pra caramba. Os canos também, eu usei a mesma técnica de degradê e ficou desse jeito, né? Agora, na minha opinião, insuperável ficou esse dragãozinho aqui com a técnica de dry brush, que eu saí aplicando aqui nas extremidades, especialmente aqui no peitoral dele, onde tem essas escaminhas, né? Então as escamas ficaram com uns highlights muito legais. Todas as escamas aparecem e aparecem muito bem. Deixa eu ver se câmera fixa, ó, conforme vocês podem ver, ó, dá para ver com detalhes as escamas. Ficou maneiríssimo, maneiríssimo. Então, a técnica de dry brush nesse cara aqui trouxe um resultado sensacional, extraordinário. No rosto dele eu também usei muito dry brush. E sempre seguindo aquela regra da cavidade, conforme eu já mostrei para vocês, e já falei nos vídeos anteriores, a parte de dentro é sempre escura. Então você vem clareando à medida que chega na periferia, né? Então, e especificamente onde tiver aquele vínculo mais agudo, você passa o pincel seco aqui e ele vai dar esse highlight que você está vendo, né? Então é basicamente isso, sabendo combinar as cores certas, fazer a combinação, a transição de uma cor para outra segue o mesmo padrão da transição do highlight para o cinza e do cinza para o preto, conforme eu mostrei para vocês no vídeo inicial, né? E é isso, então ficaram assim, estão ficando muito bonita, minha coleção aqui está aumentando cada vez mais. Os primeiros testes que eu fiz, eu cheguei a um resultado extraordinário, né? Então eu acho, na minha opinião, que está muito bom. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? A galera aí vai dando dicas, eu tô lendo bastante, tenho visto alguns vídeos aí, tenho aprendido muita coisa. A próxima pintura que a gente vai fazer, né, é a pintura da base do Iron Man. Eu acho que nem cabe aqui. Cabe. Então, essa base aqui, a gente vai pintar essa base, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora, tá? Deixa um joinha, compartilha este vídeo, me ajude a divulgar o trabalho deste canal, porque a tendência é essa, né? Eu ir trazendo vídeos, fazendo coisas legais aí, trazendo informações relevantes e de alto nível para a comunidade em geral. Valeu, pessoal! Um abração e até o próximo vídeo.